nós vamos ter que a distância do P até o centro, nós vamos chamar de raio, raio da trajetória. Acontece que a amplitude é o x máximo. Então, a amplitude é o próprio raio. Então, a amplitude é o próprio raio. Aqui eu vou ter um ângulo θ, né? E aí, eu quero achar a equação da elongação, eu quero achar o x. Então, eu vou usar cosseno, porque cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o raio. O raio é a própria amplitude. Então, o A está dividindo, passa multiplicando, né? Então, nós temos que x é igual a cosseno de θ. Acontece que esse θ é a fase final. Θ é a fase final. Então, nós temos que a fase final é igual à fase inicial mais ômega t. Se vocês olharem, essa equaçãozinha lembra uma equação que nós conhecemos bem, né? Que é a equação do movimento uniforme. S igual a S0 mais VT. Então, mesma linha. Qual a diferença entre a equação de cima e a equação de baixo? A equação de cima é para um movimento circular, a de baixo é para um movimento retilíneo. Moral da história, galera. Então, a equação da elongação é essa aqui, ó. X é igual a A vezes o cosseno de θ0 mais ômega t. Então, acabou. Essa é a equação da elongação. Então, essa função que vocês estão observando aí é justamente o que nós chamamos de equação da elongação, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Professor, isso aí é uma função cosseno, né? Justamente. É a função cosseno. Então, geralmente nas questões vem colocado o valor de A, o valor de θ e o valor de ômega. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, x igual a 2 cosseno de π mais 2π vezes t. Então, olha o exemplo aí. Ó. Isso aí é uma função cosseno. Então, você tem x é igual a 2 vezes o cosseno de π mais 2π vezes t. Então, quem é o 2? O 2 é a amplitude, né? O 2 é a amplitude. O π é a fase inicial, então eu soltei o cara lá em π. E a velocidade angular, ou seja, a pulsação angular, né? A velocidade com que ele está girando é 2π radianos por segundo. Então, isso aí foi a equação da elongação. Vamos para a equação da velocidade. Ou seja, equação de velocidade. Como seria a equação de velocidade? Seria parecida com a equação da elongação, né? Só vai mudar porque eles têm que variar. Então, como é seno e cosseno, se já foi o seno, agora vem o cosseno. Se já foi o cosseno, agora vem o seno. Então, ó, eu vou aqui colocar novamente ele em 4 quadrantes. Aqui eu vou ter novamente o P. Ele vai ter uma projeção no eixo X, que vai formar o P', né? Certo? E aí, como é velocidade, eu vou ter uma velocidade que puxa ele para cá, ó. Certo? Que é a velocidade tangencial. E aqui eu vou ter aquela velocidade que puxa ele para fazer o movimento aí, né? Esse ângulo aqui que essa velocidade vai fazer com a velocidade tangencial é o ângulo que eu vou chamar de θ, certo? Então, é o ângulo que eu vou chamar de θ. Então, essa velocidade aqui é a velocidade que vai manter o movimento. E essa velocidade tangencial ali é a velocidade que nos vai dar
é a velocidade que nos vai dar um movimento circular. Ou seja, velocidade do movimento circular. Então, o que é que vai acontecer? Quem é o cosseno daquele ângulo? O cosseno de θ, lembrando que o A é o raio, né? Lembrando que a amplitude é igual ao raio. Então, o seno de θ, o seno desse ângulo de cima é cateto oposto, que é a velocidade, dividido pela hipotenusa, que é a velocidade do movimento circular. Então, vai ser igual a V dividido pela velocidade do movimento circular. Mas eu acho que todos lembram aí que a velocidade do movimento circular é ômega vezes R. Ou seja, é a velocidade angular vezes o raio da trajetória. Mas o raio é a amplitude. Então, esse V aqui está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar V igual ômega. O raio é a amplitude. Então, em vez de colocar o R, eu coloco o A. Seno de θ. Mas nós sabemos que o θ é a fase final, que é igual à fase inicial mais ômega t. Então, logo, podemos dizer que a velocidade é igual a menos ômega vezes A vezes seno de θ0 mais ômega vezes t. Acabou. Então, essa aí é a equação da velocidade, a equação de velocidade, tá? Então, aqui nós temos a nossa equação de velocidade. Então, só lembrando, galerinha, só lembrando aí, ó, por que tem esse sinal negativo? Porque esse sinal negativo só aparecer no final, pessoal, é simples. O eixo X, ele é positivo para a direita. E o objeto está se deslocando para a esquerda. Então, ele está se deslocando em sentido contrário ao sentido positivo do eixo X. Por esse motivo, acrescenta-se um sinal negativo aí, para definir justamente o movimento, tá? Tudo bem? Professor, se quisesse colocar um exemplo dele aí, como ficaria? Ficaria assim, ó. Se eu quisesse colocar um exemplo da função seno, seria assim, V igual. Então, digamos, vou pegar esses mesmos dados, ó. A velocidade, a amplitude foi 2, a velocidade foi 2π. 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui ficaria 4π. 4π. Na verdade, menos, né? Menos 4π. Seno de π mais 2π vezes t. Então, isso aí seria a função da velocidade. Então, eu peguei os mesmos valores referente à elongação, joguei na velocidade e ficou essa equação aí. Então, você vê uma diferenciação porque uma é função seno e a outra é função cosseno. A próxima seria a equação da aceleração, né? E aí a gente aproximava do final. Então, vamos para a equação da aceleração. Então, como nós sabemos aqui, a aceleração ela é centrípeta, né? Nós temos aqui a aceleração centrípeta. Nós vamos ter isso aqui, ó. Equação de aceleração. Vou dar aceleração. Então, vamos lá, galera. Nós temos a equação da aceleração. Como ficaria essa equação? Essa equação é bastante simples. Nós temos um movimento circular novamente. Né? Nós temos um movimento circular. Temos novamente o pontinho P aqui com a projeção do eixo X, que é justamente o P'. Essa distância continua para a gente o X, né? Ela continua para a gente o X. E aí, esse cara, ele tem uma distância em relação ao centro, que é o próprio raio, né? Ele tem uma distância em relação ao centro, que é o raio, só que o raio é a amplitude. Acontece que a aceleração centrípeta atrai sempre para o centro.
Então, eu tenho aqui uma aceleração centrípeta. Ó. Tem uma aceleração centrípeta que vai atrair esse cara para o centro. O que vai acontecer? Aqui eu vou ter uma aceleração tangencial, né? Então, eu vou ter uma aceleração puxando ele para cá, ó. Então, eu vou ter uma aceleração que vai puxar esse pontinho aí para que ele consiga fazer o seu movimento. Nós sabemos que esse ângulo é o θ, que é esse mesmo ângulo de baixo, θ. Então, aí agora eu vou usar cosseno, porque eu quero a aceleração. Ó. Só lembrando, a amplitude ela é o mesmo raio. Então, a amplitude ela continua igual ao raio. Com isso, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que, fazendo os cálculos aí, vai ficar cosseno de θ é igual ao cateto oposto, né? Desculpa, é igual ao cateto adjacente, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é a aceleração centrípeta. Só que eu acredito que vocês lembrem também da aceleração centrípeta. Quem é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é duas formas. É a velocidade ao quadrado sobre o raio, ou a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio. Como aqui o que nos interessa é a parte angular, né? Como aqui deu uma travadinha aí, gente. Ah, voltou normal. Deixa eu ver, voltou normal. Então, ó, quem é a aceleração centrípeta? Ômega ao quadrado vezes o raio, mas o raio é a amplitude. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar A igual a menos, vou explicar porque menos, ômega ao quadrado vezes a amplitude vezes o cosseno de θ, né? Então tá aí, ó, temos o cosseno de θ. Agora eu vou fazer o que, galera? Agora vou só apenas substituir. Então, substituindo aí a fase final, vai ficar A igual a menos ômega quadrado vezes A vezes cosseno de θ0 mais ômega vezes t. Ou seja, essa é a equação da aceleração. Então, como vocês estão observando, tem seno e cosseno variando o tempo todo. Então, isso só é possível porque o seno e o cosseno são funções opostas. Tudo bem até aí, gente? Olha aí se tem alguma dúvida até aí, pessoal. Nenhuma dúvida até aqui, gente? Tudo certo? Beleza. Então, nós vamos observar o seguinte, ó. Essa galerinha aqui, nós já conhecemos essa galera. Ó. Essa galera aqui, nós já conhecemos ela. Essa galera aí é o que nós chamamos de elongação, né? Foi a nossa primeira equação. Foi a equação da elongação. Então, a aceleração, na verdade, ela é menos ômega ao quadrado vezes a elongação. Acabou. Então, ela é a mesma coisa que isso aí, tá? Portanto, agora, pessoal, nós ficamos agora com o sistema massa-mola, que é uma parte mais simples do que essa, né? Nós ficamos com o sistema massa-mola e ficamos com o pêndulo simples, né? Para achar o seu período. Então, vamos primeiro para o sistema massa-mola. Paga na parte de lá. Quando a gente terminar esse sistema massa-mola, a gente já pega as questões. Então, o sistema massa-mola é nada mais, nada menos. É o sistema massa-mola. Ele é nada mais, nada menos que uma mola presa a um aparelho e presa a um bloco, em que eu tenho uma posição 0, tenho a posição x e tenho a posição menos x. O que vai acontecer? Quando eu puxar esse bloco, soltar ele na posição x, ele vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Então é como se ele estivesse andando em círculo. Então é como se isso aqui fosse um círculo. É como se isso aqui fosse um círculo e ele estivesse indo e voltando. Então, em que isso aqui representa o 0, aqui representa π sobre 2,
aqui representa π, aqui representa 3π sobre 2, e quando ele dá uma volta completa, representa 2π. Então, nós já fizemos o arco trigonométrico em cima do sistema massa-mola, só precisamos agora analisar o período. Quando eu soltar ele no x, ele vem para o menos x, volta para o x. Vem para o menos x, volta para o x. Ou seja, o que é período? É o tempo para ele sair do x, vir até o menos x e depois retornar. Então, esse período é calculado através dessa forma. T é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. Então, ó, esse período aí é calculado através dessa fórmula aí. T é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. Galera, como eu faço para aprender essa fórmula aí? Eu chamo o seguinte: tem 2π vet na minha casa. Então, tem 2π vet na minha casa. Beleza? Tem 2π vet, o v da raiz, na minha casa, casa com k aí, fica a formulazinha, tá? Então, é uma maneira de a gente aprender aí, né? A galera gosta de falar isso, eu não gosto muito não, mas como a galera usa aí, tem que entrar na onda, né? Então, vamos citar um exemplo desse sistema massa-mola. Digamos aí que a massa que está presa, ela tem aí, vamos botar uma massa legal aí, vou botar uma massa de 4 quilogramas. 4 quilogramas, pronto. Digamos que ela tem uma massa de 4 quilogramas. Digamos que o cada mola vale 400 newton por metro quadrado. Nós vamos considerar que o π vale 3. Π vale 3. A pergunta é, quanto é o período desse sistema massa-mola? Quanto é o período aí? Então, para calcular o período, né? É claro, eu tenho que jogar na fórmula. Então, vai ficar, período vai ser igual a 2 vezes 3, né? O π é aproximadamente 3. A massa é 4. E aqui nós temos 400, né? Eu poderia dividir aí dentro, mas não, vou deixar para fazer tudo fora. Então vai ficar T é igual a 2 vezes 3, que dá 6. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 400 é 20. Posso simplificar 2 e 20, né? Posso simplificar. Vai dar 6 vezes 1 dividido por 10. 6 vezes 1 dá 6, dividido por 10 dá 0,6. Então, o período, tá aqui, período é igual a 0,6 segundos. Então, esse aí, galera, foi o nosso sistema massa-mola. Vamos agora para o sistema de pêndulo simples. Lembrando aí, uma forma da gente aprender isso aí tem 2π vet na minha casa, né? Tem 2π vet na minha casa. Então, vamos lá. Próximo. Pêndulo simples agora. No pêndulo simples, funciona o seguinte, ó. No pêndulo simples, você vai ter o teto. Preso ao teto, você tem uma bola. E ela vai ficar oscilando. Essa bolinha vai ficar oscilando para cá. Ela vai ficar indo, voltando, indo, voltando. De maneira que o período é o tempo para ela ir e voltar. Essa distância aqui é o L. O L é o comprimento do fio. Você pode botar L assim ou L maiúsculo, tanto faz. Certo? E aí nós vamos observar o seguinte, ó. Aqui é claro que tem um peso para baixo, né? Tem a tração no fio para cima. Isso aí é mais direcionado à parte da mecânica. Aqui a gente vai se prender à parte ondulatória. Então, o que é que vai acontecer aí, galera?
Como esse cara vai ficar indo e voltando, ele vai ficar fazendo um MHS, ele vai ficar fazendo um movimento harmônico simples. Então, ele vai ter um período para ir e voltar. Então, como faz para calcular esse período? Esse período é igual a 2 π raiz quadrada de L sobre G. Então, tá aí. Ó. Tá aí a fórmula para calcular o período de um ponto simples, de um pêndulo simples. Como é que faz para decorar essa formulazinha aí? Tem 2 pivetes, ladrão e galinha. Tem 2 pivete, ladrão de galinha. Acabou. Então é só lembrar. Tem 2 pivetes, ladrão de galinha. Acabou a fórmula aí. E aí, pessoal? Nenhuma dúvida? Pessoal, nenhuma dúvida? E aí, gente? Posso passar? Beleza, vamos lá. Continuando. Então, apagando a parte de lá. Ó. Vamos agora para a energia no MHS. Energia no MHS. Energia no MHS, tá? Ou seja, energia no movimento harmônico simples. Você puxou a mola, aí ela vai indo para o X máximo, que é o A, e o X mínimo, que é o menos A. Então, essa posição do meio representa a posição de equilíbrio. Posição de equilíbrio. Essa posição de equilíbrio, galera, essa posição de equilíbrio é aquela que a mola não está nem alongada nem comprimida. Mas aí o que é que vai acontecer? Quando eu puxar a mola até a posição A e eu soltar, ele vai ficar indo para o menos A, para o A, menos A, para o A, menos A, para o A. Ou seja, em outras palavras, ela vai ficar indo e voltando o tempo todo. Como ela vai ficar indo e voltando o tempo todo, nós dizemos que quando ele chega no A, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, a energia cinética é zero. E a energia cinética depende da velocidade, né? Então, a energia cinética na extremidade é zero. Porém, o X é máximo, porque ele vai ter a máxima elongação. Então, tem um X máximo. Se o X é máximo, a energia cinética, a energia potencial elástica é máxima. Então, a energia potencial elástica é máxima. Porém, o que acontece na extremidade de A é a mesma que acontece na extremidade de menos A. Ou seja, para ele voltar, ele precisa parar. Então, a velocidade é zero. Logo, a energia cinética é igual a zero. Porém, aí ele tem um X máximo. Então, se ele tem um X máximo, então ele tem também uma energia potencial elástica máxima. Em outras palavras, a gente já sabe o que acontece nas extremidades. O que é que acontece nas extremidades? A velocidade é zero, portanto a energia cinética é zero. Porém, a energia potencial elástica é máxima, porque o X é máximo. Depois disso, o que é que nós temos, galera? Nós temos o seguinte. Quando ele passar pelo meio, o X vai zerar. Então, quando ele passar pelo meio, o X zera. Se o X zera no meio, então a energia potencial elástica no meio é igual a zero. Porém, aqui no meio, a velocidade é máxima. Se a velocidade é máxima, a energia cinética é máxima. Acabou. Então, se eu já sei isso aí, então facilita bastante. Então, nas extremidades, a energia cinética é zero porque a velocidade é zero. Porém, a energia potencial elástica é máxima. E o que é que nós temos? Nós temos que, no meio,
a energia potencial elástica é zero, porque o x é zero. E a velocidade ela vai ser máxima, porque no meio o x é mínimo. Então, a energia mecânica aí se conserva, porque a gente vai desconsiderar o atrito. Então, o que é que vai acontecer? A energia potencial elástica se transforma em cinética, a cinética se transforma em potencial elástica, e assim ela continua fazendo um movimento. Mas quem são as fórmulas, galera? Quem é energia cinética? Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado, são 2. E quem é energia potencial elástica? Energia potencial elástica é kx quadrado sobre 2. Kx ao quadrado sobre 2. Então, nós já sabemos as fórmulas das energias, né? Aí, agora, só temos que entender a parte gráfica. Lembrando que a energia mecânica se conserva. A energia mecânica é a soma da cinética mais as potenciais. Então, eu vou ter o gráfico agora. Como ficaria o gráfico? O gráfico ficaria assim, ó. Então, o gráfico ficaria dessa maneira. Então, aqui eu terei a energia, né? Aqui eu terei energia e aqui eu tenho um x. Como ele vai variar de menos A até A, então eu tenho isso aí. Então, a energia cinética ela vai estar com a concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque a energia cinética ela é máxima no zero. Então, a energia cinética vai estar em cima aqui, ó, então, nesse pontinho. Porém, nas extremidades, a energia cinética é zero. A gente acabou de ver, ó, nas extremidades, a energia cinética é zero. Então, a energia cinética vai ficar em cima da amplitude. Ou seja, a energia cinética fica com a concavidade voltada para baixo. Então, essa seria o gráfico da energia cinética. Então, a energia cinética ela teria uma concavidade voltada para baixo. Então, por que ela teria uma concavidade voltada para baixo, galera? Porque ela é máxima no meio e ela é mínima nas extremidades. Já o gráfico da energia potencial elástica é o contrário. Ela é máxima nas extremidades. Ó. Então, aqui nas extremidades, ela tem valor máximo. Então, nas extremidades, a energia potencial elástica ela tem valor máximo. Então, no caso, a energia potencial elástica vai estar com a concavidade voltada para cima. Então, vai ficar assim. Ó. Então, tá aí, galera. Nós temos aí energia potencial elástica, tá? Aí nós acabamos aí, vamos para as questões agora. Então, pega aí o material 3, né? Peguei o material 3, por gentileza. Material 3, por gentileza. Primeira questãozinha aí, né? Tá na página 241. Então, página 241, aí vai dizer assim, ó. Um corpo de massa está ligado à mola e oscila com amplitude de 10 centímetros. Considerando a constante elástica da mola igual a 50 Nm por metro, determine a energia total do movimento. Então, nós temos aí uma energia potencial elástica, né? Então, vamos lá. Então, atividades aí, né? Praticando. Primeira questão, página 241. Então, vai ficar, gente, ó. O K vale 50 Nm por metro. E a amplitude, né? Que é a amplitude é o A, é o X, vai valer 10 centímetros. 10 centímetros passando para metro é 1 vezes 10 a menos 1 metro. Ou seja, 10 centímetros, 0,1 metro, né? 0,1, 10 a menos 1. Eu coloquei potência de 10 porque eu vou ter que colocar na fórmula. Então, a energia potencial elástica é igual a kx²
sobre 2. Substituindo, o K vale 50. O X vai ser a amplitude, que é 10 a menos 1, né? Tudo isso ao quadrado sobre 2. Então, a energia potencial elástica vai ser igual a 50 dividido por 2 é 25. Potência de outra potência, conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? E aí eu não posso deixar desse jeito, né? Eu vou deslocar a vírgula, na verdade eu vou deixar tudo assim, ó. 0,25 joules seria a energia. Ou seja, quase zero de energia. Acabou aí, galera? Primeira questão. Segunda questão. Uma esfera de massa 0,2 kg é sustentada verticalmente por uma mola cuja constante elástica é igual a 40 newtons por metro, posta a oscilar em determinada frequência de movimento do sistema em Hertz. Então, ele diz, determine a frequência do movimento do sistema em Hertz. Então, eu vou ter que usar a fórmula aí do movimento circular, né? Então, para quem não lembra, a velocidade é 2π vezes a frequência, né? Então, ele me deu aí a massa. Ele me deu a massa, que é 0,2 kg. Lembrando que se tiver em grama, tem que passar para quilograma, né? Então, ele me deu a massa, me deu o K. O K vale 40 newtons por metro. E a outra coisa que ele me deu aqui foi, disse que o π vale 3, né? Disse que o π vale 3. E pediu para achar a frequência. Tá? Então, ele pediu para achar a frequência do movimento aí. Então, com o K,